Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Trago eu aqui a minha Bíblia Sagrada, Novo Testamento. E peço que vocês, se assim puder, me acompanhem no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o 14. Esta parábola ou esta passagem bíblica se retrata em um preconceito, não um preconceito de pele ou de raça, muito menos um preconceito financeiro, mas sim um preconceito espiritual, né? Algumas pessoas no mundo de hoje, principalmente no mundo evangélico, têm esse preconceito, essa convicção, né? Será que essa convicção na qual eu vou retratar aqui, ela é positiva ou negativa aos olhos de quem vê? Vamos lá, me acompanha aí no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só, presta bem atenção. Aqui está dizendo de dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro republicano, ou publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de todo quanto posso. O 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nessa passagem se retrata de dois homens, né? Um fariseu e outro publicano. O fariseu é como muitos de nós hoje no mundo evangélico, né? Por muitas das vezes a gente pegamos isso aqui e colocamos aqui e íamos para a igreja, né? Quase todo santo dia e fazendo como aquele fariseu, né? Dando dízimo, orando e jejuando. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos salvos. Tem pessoas que acham que fazendo, tá fazendo essas coisas que está aqui na Bíblia, acha que tem como se fosse uma pessoa santa, uma pessoa mais que os outros pecadores. E de acordo com o que a Bíblia fala, né, o que a Bíblia diz aqui, é que nós devemos ter uma consciência de uma coisa: somos pecadores em modo geral. Enquanto estiver aqui com os pés em cima da face da terra, somos sujeitos a cair e a levantar. Então quer dizer que nada justifica você falar que você está salvo. Você é sim escolhido de Deus, eu, você, todos nós somos escolhidos. Agora, para nós ser salvos, só tem um homem que pode bater no peito e falar: eu estou salvo. Foi aquele homem que foi pregado ali ao lado de Jesus, pois ele escutou da boca do próprio Jesus que ele estaria com Jesus no paraíso, no reino de Deus, no seio de Abraão. Fora esse homem que ele escutou com seus ouvidos que Jesus ia salvar ele, que ele ia estar com Jesus, mas ninguém. A salvação da gente, meus irmãos e minhas irmãs, é um pacote de muitas coisas. Primeiro, a renúncia de tudo. E segundo, que completa, igual eu falei, é um pacote. Lembra daquele homem que perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, a salvação? Aí Jesus falou: não fazer isso, não fazer aquilo. Aquele homem fazia tudo aquilo que Jesus falou até então na primeira parte. Muito de nós, eu e você, não faz nem a metade daquele homem que ele fazia. E apesar dele fazer tudo aquilo, faltava uma coisa, a segunda parte que Jesus falou: pega tudo que você tem, venda Deus pobre, pegue sua cruz e me siga. Pois o homem chegou e caiu, né? Caiu na realidade que ele tinha muita coisa, ele não poderia viver sem aquilo. Desde então Jesus falou: tá mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Voltando ao assunto, né? Pois é, meus irmãos. Você não pode achar que você está salvo por você estar obedecendo ou fazendo que você, ou talvez você acha que está obedecendo a Deus e fazendo as coisas. Muitas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos.
Hoje em dia, por nós tá na graça, na bênção, estamos fazendo as coisas certas, lendo a Bíblia, buscando a Deus, mas daqui um minuto ou dois você pode decepcionar a Deus. De que forma, meu irmão? Você pode entrar em contenda com outro irmão, você pode é, lançar palavras negativas ao seu próximo. Tudo isso Deus condena na Bíblia, então você não pode falar que você está salvo e por fazer isso achar que está salvo. Faça como aquele republicano, né? Que ele confessou a Deus seus pecados, seus erros. A Bíblia diz que ele cresceu e a oração dele subiu até o trono. Ele foi exaltado porque ele se humilhou. Mas aquele homem que se exaltou, Deus humilhou ele, porque ninguém aqui pode dizer que está salvo, pode dizer que faz parte do céu. Nós estamos caminhando ainda, estamos caminhando para a salvação, não estamos salvos. Quem falou para você que você está salvo ou que eu estou salvo? Viu, meus irmãos? Lembra de Paulo de Tarso, nosso grande irmão Paulo de Tarso? Ele perseguia os evangélicos, os cristãos, aquele que pregava as boas novas. E a partir de então ele conheceu Jesus e ele mudou. A Bíblia diz, nova criatura, beleza, você é nova criatura, mas a Bíblia fala da criatura espiritual. Não, carnal, sua carne ainda pertence ao mundo, ainda está no mundo, você ainda está sujeito a muita coisa. Mas aquele que perseverar na palavra até o fim, esse sim terá a coroa da salvação. Igual o nosso grande irmão Paulo de Tarso, né? Quando ele passou a pregar a palavra, ele passou a ser perseguido. Então ele sentiu na pele o que era perseguir o povo de Deus, o que era ser perseguido quem pregava. Então ele provou um pouquinho, né, do que ele fez lá atrás. Então muitas vezes você fala, eu batizei, eu sou evangélico, eu estou na igreja com isso aqui, eu estou salvo. Tá nada, meu irmão, você está caminhando. Você ainda está caminhando para a salvação. Se você perseverar, como Jesus diz, você terá a sua vitória. Mas se não, é só lamento. Então Paulo de Tarso, ele passou a ser uma nova criatura, mais espiritual, mais carnal. Ainda era um homem, era aquele mesmo homem lá do passado, ele era tendo um momento carnal, humanamente falando. Mas espiritualmente ele estava convicto da vitória em Cristo, né? Essa é uma segunda parte. Então ele de perseguidor passou a ser perseguido. Quer dizer que o que você faz de errado lá atrás, se você não rompeu para seu irmão pedir perdão, você vai acreditar porque é batizado, está na igreja, está salvo? Negativo. Vá confessar seus pecados, primeiro a Deus e segundo a quem você fez. Se você não fez, então você vai pagar preço. Você está em cima da terra, você é digno de pagar a fatura, né, dos erros que você cometeu lá atrás. Então é vivendo e pagando. E aí daquele que partir sem pagar, né? Devemos também agradecer a Deus quando nós pagamos, nós passamos no estreito, na dificuldade, no deserto da vida. Isso tudo é para a gente aprender a nos humilhar perante ao Senhor. E Deus se agrada daqueles humildes, né? Assim foi o nosso irmão Paulo de Tarso. Ele passou muita dificuldade, né? A vida dele não foi fácil, mas ele perseverou e ganhou a coroa da vitória, que ele perseverou e foi até o fim. Então faça isso você também. Nunca você fala que está salvo, que você se sente um santarrão por estar fazendo tudo aquilo que a Bíblia manda. Você está ali naquele momento, mas você não sabe do dia da manhã. Pois o dia da manhã só pertence a Deus, não a mim, não a você. Há tempo para tudo, para colher e para plantar, mas saiba, resumindo, que o tempo é do Senhor, não é seu. Hoje você está plantando, amanhã quem pode colher é outro, né? E ai de nós, se nós conseguir realmente colher o que plantamos, né? Bom, hein? Maravilha. Pois é, meus irmãos, fica aí, medite nessa palavra. Vai desculpando qualquer coisa. Eu não sou pastor, não sou nada dentro de uma igreja a não ser uma ovelha. Eu gosto, eu amo de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Quem querer pode me procurar. Você vai ter toda a atenção do mundo, vai ser da minha pessoa em relação à palavra, né? Eu gosto de absorver as coisas positivas. E fica aí uma reflexão, né? Nunca bata no peito falando que você é santo, que você já está salvo, né? Por você estar seguindo o caminho, pois Deus não se agrada desses que antecede por ele, né? Ele sim que antecede por mim e por você. Então, deixa Deus trabalhar na vossa vida. Graça e paz, paz e luz. Um bom dia e uma boa tarde e também assim antecipadamente uma boa noite para todos meus irmãos e minhas irmãs. Amém?